E até meus 15 anos de idade ali, eu nunca tinha tido acesso a nenhum computador. Então, quando eu conheci o computador, eu fiquei fascinado com aquele negócio. Aí comecei a me desmontar, montar, aprender a mexer. E dali eu fui aprendendo a programar. Então, eu comecei como programador. E a partir disso me deu, assim, Que idade você tinha? eu tinha 15 anos quando eu conheci computador. Tá. Aos 17, eu já estava começando a criar os primeiros programinhas ali para computador. E comecei trabalhando com isso. Só que, paralelo a isso, eu sempre tive vontade de ter liberdade, de ganhar dinheiro, etc. E como eu conheci a internet, né, você começa a ver várias oportunidades ali. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar roupas e calçados pela internet de São Paulo. Isso a gente está falando há 15 anos de idade. com 17, 16 para 17. Eu abri um CNPJ no nome da minha mãe e comecei a comprar roupa no Brás, em São Certo. Paulo, e trazer para cá. E minha mãe vendia para mim. Ainda empreendeu, você falou pra mãe pra ajudar. Ela vendia, eu fazia toda a parte de comprar as roupas, trazer para cá, etc. Aí foi roupas e calçados. Inclusive, eu tive loja de calçados, acho que foram 12 anos com loja de calçados, lá na minha cidade, né? Então foram 12 anos empreendendo nessa parte, só de moda feminina e calçados só femininos também. Então a gente trabalhou bastante tempo com isso depois. E paralelo a isso eu fazia outras coisas também. Então tudo que dava dinheiro eu tentava fazer. Essa foi o início, né? Então eu trabalhei com eletrônicos, trabalhei com DVD, trabalhei com várias coisas diferentes. E sempre a tecnologia no meio, porque eu gostava de programar, né? E aí eu fui indo mais para a área de negócios e esqueci um pouquinho essa área de tecnologia por um tempo. Fui trabalhar em banco, se a gente teve várias... Teve um período da tua vida onde você foi colaborador, onde você foi funcionário CLT. Duas vezes. Tá. Duas vezes. Uma foi numa loja que eu fui o jovem aprendiz, que na minha época era apelidado de escravo aprendiz, né? Eu lembro que eu fiquei 15 dias nessa função e saí. Por quê? Meu primeiro dia, e assim, por uma questão eu não vou, é lógico que eu não vou falar aqui qual foi a empresa, né? Eu não sou doido de falar que foi insinuante naquela época. Mas eu entrei como jovem aprendiz. Aí no primeiro dia, eu não sei se em São Paulo é assim também, mas aqui o pessoal, para fazer as promoções, eles enchem aquelas bexigas e coloca na loja toda. Um monte de bexiga, assim. Naquela época era bexiga laranja, branca, etc. Na loja toda. Tá. Só quem enche aquelas bexigas é um jovem aprendiz, né? E na minha vez... Tinha a bombinha naquela época. Tinha, mas estava quebrada na minha vez. Então eu tive que encher aquele negócio tudo na boca. Meu Deus, dói aqui, ó. Oh, Esse meu bichinho, Deus do dói céu. Faltou ar. Sabe, chegar a secar, assim, aquele negócio branco dentro da boca. E dali, 15 dias eu já falei, não, esse negócio não é pra mim, não. Vou tentar fazer outra coisa. Aí continuei aí vendendo minhas coisinhas, etc. Um monte de coisa dando certo, outras coisas dando errado. Até que surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no Bradesco. Naquela época que o Eu Bradesco... trabalhei no Bradesco. é, É. aquela época, não sei se você se lembra, o Bradesco antigamente tinha um convênio com o Correio. Depende de antigamente quanto tempo. Foi em 2011. 2011. 2011. Eu acho que eu lembro, mas nessa época de 2011, o que eu tava fazendo? Não tava trabalhando no Bradesco ainda. Eu trabalhava em concessionária. Concessionária. Então, o Bradesco ele perdeu o convênio com os Correios e o Banco do Brasil até hoje tem esse convênio. E aí, o que ele precisou fazer? Ele precisou abrir agência em todas as cidades pequenas da região, porque ele tinha que atender o interior. Eu acho que eu lembro disso vagamente. Aí, uma das agências foi na minha cidade. Aí surgiu a oportunidade, eu sem currículo praticamente nenhum, mas vi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Era mais uma questão de ganhar dinheiro do que de querer trabalhar lá, sendo muito sincero. Inclusive, eu trabalhei lá por um ano, subi de cargo 3 vezes em um ano e saí para empreender. Peguei o dinheiro todo de rescisão de tudo e abri a primeira loja minha a partir disso. Porque antes eu vendia de
igual porta em porta, sacoleiro, praticamente fala. isso, vendendo Não, é do jeito que bom, dava. não tem imposto, não precisa pagar aluguel, água, Isso. luz, internet. Exato, aí foi a época que eu fiz isso. E assim, foi uma burrada muito grande pra mim. Tá. Por quê? Porque eu deixei o banco, arrisquei tudo e o negócio deu errado. Tá, mas você aprendeu. Aprendi e fiquei com uma dívida boa também na época, né? Tá. E foi aí que, assim, eu cresci muito nos negócios. Aí você já tinha quantos anos? Isso aí eu já tava com, deixa eu ver, uns 15 anos, tava com uns 21, 22 Tá. anos. Mais ou menos isso. Foi aí que eu aprendi muito, tanto em parte de negócio. Nossa, eu quanto descobri que eu vida. acho que você é muito mais jovem do que eu. Tô com 34 agora. Ai, meu Deus, não vou falar quantos anos eu tenho. Aí, nessa época, o que que aconteceu? Essa empresa deu errado. E como eu peguei todo o dinheiro que saí do banco e ainda peguei mais dinheiro emprestado para abrir esse negócio, e eu saí do banco, ou seja, o fundo de renda que eu tinha ali, eu já estava num cargo melhor, etc., já estava ganhando muito bem. Então eu abri mão de tudo e acabou dando errado. Foi quando eu voltei para a Conquista. Só que eu voltei para a Conquista com a mente com muito mais aprendizados. Foi quando eu criei o delivery junto com alguns amigos. Eu vim para a Conquista Ah, então faz tempo que em tem o dele. 2015. Isso. Que legal. Aí foi quando eu pensei assim, ó. Eu acho que é um pensamento meio de doido, né? Mas o que eu pensei? Eu não conhecia muita gente que Conquista. E eu falei assim, onde é que eu posso arrumar um sócio? Foi quando eu fiz um vestibular para a Universidade Estadual daqui, a UESB. Passei lá para arrumar um sócio. Então cheguei lá, fui conversando com todo mundo assim e arrumei o sócio do aplicativo. Olha na como o garoto faculdade. é esperto, novamente. Aí eu Sempre conheci. tem um plano, eu tô percebendo, né? É, Tem um plano. se- Tá me chamando muita atenção a sua mentalidade. Desde jovem você já tinha uma mentalidade diferente. eu sempre fui assim, eu preciso fazer tal coisa, como que eu vou chegar a esse ponto? Então assim, eu sempre fui de planejar bem o que eu ia fazer e de dar a cara. E pra eu chegar ali, Eu sempre fui o que eu vou hands-on. fazer? Eu sempre fui hands-on, sempre fui de fazer, nunca tive Sempre foi medo. de- Hands-on, mão na massa. Ah, legal. Então, assim, sempre fui de correr atrás e tentar fazer acontecer. E nisso eu quebrei a cara muitas vezes, só que a partir de 2015 pra cá, por ter quebrado a cara demais, eu comecei lá com 16, 17 anos, então eu era novo ainda, mas já tinha quebrado a cara bastante, aprendido bastante. Tá. Isso me trouxe uma experiência para esses novos negócios. Então, isso aí... Você já sabia o que você não queria que Sim. acontecesse de novo, né? Você já sabe algo, se você me permite, muito interessante? Uma coisa é o começo, outra coisa é o recomeço. Com Faz certeza. muita diferença, porque o começar parte do zero. O recomeço você já tem, no mínimo, pelo menos aprendizado e mais experiência do que quando você começou. Sim, e eu tenho uma mentalidade hoje, eu falo com o pessoal mais novo assim, né? Apesar que eu sou novinho, mas o pessoal mais novo que vem me perguntar coisas sobre negócio, que fala assim, ó, na sua idade é a hora de você realmente arriscar tudo. Por quê? Porque é a hora de você pensar nas ideias mais loucas e tentar executar. É quando você tem 18, 19, 20 anos. Porque ali é que você vai aprender E bastante. você pode errar, né? Na verdade, a gente pode errar a todo momento, Sim. mas a facilidade de você se reconstruir Inclusive, em muito tempo ainda. uma das empresas minhas, eu tenho os 10 mandamentos da empresa. E nesses 10 mandamentos, um dos mandamentos é errar rápido, aprender rápido, corrigir rápido. A cultura. Então, 10 assim, mandamentos. Eu tenho os 10 mandamentos lá, um assim que é base nossa é isso, erre rápido, aprenda rápido, corrija rápido. Então assim, eu não sou avessa ao erro, pelo contrário. Eu acredito nos erros como parte do processo do acerto. Eu também. Então assim, lógico que a pessoa não vai errar 2 vezes na mesma coisa, porque aí já é burrice. Mas os erros, e até startup é muito isso também, né? É você ir errando, aprendendo com aquilo ali, ver o que funciona e o que não funciona para a próxima tentativa. Então, eu acho que nesse momento ali, eu já tinha errado em muita coisa que eu já não errei nessa próxima tentativa. Então, fui lá conhecer meus sócios. Eu já sabia que esses sócios tinham que ter habilidades diferentes. Eu já sabia que todos tinham que estar caminhando para o mesmo lugar. Nesse período você já sabia? Você já sabia por experiência ou você já sabia por intuição?
por experiência e observação. Tá. Porque no momento em que eu saio do banco ali, eu comecei a conviver com vários empresários da região. Que eu tive contato através do banco, através do networking ali, né? Então, ali eu aprendi, comecei a entender dos negócios deles. Então, conversando bastante com eles e empresários bem maiores, empresários que tinham negócios assim, que trabalhavam praticamente na Bahia toda. Então, negócios muito maiores do que eu já tive. Você já aprendia. E eu já perguntava tudo. Falava assim, mas isso aqui deu certo por quê? Porque como que você fez para chegar até esse ponto? Aí eu já perguntava outra coisa. Ó, eu vi que por exemplo, teve um empresário que tinha quebrado lá. E eu fui perguntar para ele. Mas, poxa, se fosse hoje, o que você não faria? E ele começou a falar. Era um processo de modelagem, né? A gente chama hoje, tecnicamente, de modelagem. Foram meus mentores sem saber. Sem saber, né? E você fazia a modelagem sem saber, que é pegar o modelo, aproveitar, você aproveita o erro dos outros, né? Para não errar, e aí pega aquele modelo e aí de repente se adapta ao teu modo. Isso. E encurta o tempo que você gastaria para aprender sozinho. Eu percebi que isso encurtaria bastante o meu processo de aprendizagem. E aí eu comecei a entender outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que me fez acelerar bastante os meus resultados foi ali mais ou menos nessa época de 2015, eu comecei a entender o seguinte: se eu quero fazer algo que alguém já fez, eu posso ter a mentoria de pessoas que estão ao meu redor, mas eu posso ter a mentoria dos melhores profissionais do mundo através de um livro. Então eu comecei a trabalhar de novo na parte de tecnologia e inovação. O que eu fazia? Eu peguei lá Steve Jobs, comecei a pegar todos os livros sobre Steve Jobs e lia tudo. Vendas, comecei a pegar todos os livros. Posso aproveitar só essa sua fala? Porque quem está ouvindo, assistindo a gente, muitas vezes pensa, poxa, eu não tenho acesso a conhecimento tão fácil, apesar que hoje em dia falar uma coisa dessa eu já acho absurdo, porque a gente tem na internet um monte de conteúdo disponível. Mas ainda assim, como tem um monte de conteúdo, a gente também tem que ter um belo filtro, uma boa peneira, porque tem muitas coisas que são verdades, muito fake news, né? Mas o livro, ele te traz a possibilidade de aprender, desenvolver competências por um investimento baixíssimo. O investimento de a partir de R$19, ou até se você for no sebo, tem livros best-seller antiguíssimos que até hoje, assim, tem um conteúdo que surreal, que você vai fazer atual, que você vai fazer um investimento às vezes de R$5, R$4, se você tiver com pouco investimento. Mas um livro aí no máximo vai custar o quê? Uns R$100, 150? Livro é muito caro. Encontra o e-book de graça ou por R$10? Né? Então eu queria aproveitar só esse gancho que você que quer transformar, né, a tua vida, quer adquirir mais conhecimento, desenvolver competências, quer tirar seus sonhos do papel e tá percebendo que falta competência para isso, tá aí uma excelente oportunidade. Aí uma dica já nesse sentido aí é o seguinte: eu comecei a perceber que não é o conteúdo ou o desenvolvimento pelo desenvolvimento, mas entender que eu entendi primeiro, eu tinha uma comunicação bem falha. Quando eu era novo, eu não conseguia falar com as pessoas. Você vê que eu coloquei minha mãe para vender as coisas. Por quê? Porque eu era tímido, eu não conseguia falar bem, não conseguia nada. Mas você gerenciava bem já. Aí eu consegui perceber os pontos que eu precisava melhorar e eu trabalhava aqueles pontos específicos. Gerenciava, na verdade, ou influenciava bem? Influenciava bem. Tá. Eu conseguia influenciar bem, mas eu não tinha uma comunicação tão boa. Tá. Só que um dos pontos que eu queria de futuro era transmitir conhecimento. Então eu falava, poxa, um dia eu quero palestrar, eu quero falar com as pessoas, ensinar aquilo que eu sei. E eu fiquei pensando, poxa, quais características que eu preciso para isso? Aí eu percebi, falei, poxa, eu sei muito, mas o quanto que eu consigo transmitir disso? E eu percebi que eu conseguia transmitir muito pouco.